A graça e a paz do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo. Vamos orar para começar a palavra de Deus. Querido Deus, obrigada, Senhor. Obrigada pela tua presença. Eu te peço, Senhor, usa-me conforme a tua vontade, como um instrumento na tua mão, Senhor. Prepara os corações para receber a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ao final dessa palavra eu quero orar por você, pela sua família, pela sua casa. Amém? Permaneça até o final comigo. A mensagem que Deus me trouxe hoje está em Sofonias, capítulo 1, a partir do verso 14. E diz assim: O grande dia do Senhor está perto e se apressa muito a voz do dia do Senhor. Amargamente clamará-lhe o homem poderoso. Aquele dia é um dia de indignação, dia de angústia e de ânsia, dia de alvoroço e de desolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortes e contra as torres altas. E angustiarei os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. E o seu sangue se derramará como pó, e a sua carne como esterco. Nem a sua prata nem o seu ouro os poderá livrar no dia do furor do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo toda essa terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Nem a prata, nem o seu ouro poderá livrar no dia do furor do Senhor. Deus, Ele é o justo juiz e Ele já veio com juízo sobre a terra algumas vezes e nós vemos algumas das vezes na palavra, na Bíblia Sagrada. Em outras vezes nós vemos o juízo de Deus também na terra, com pestes, com guerras, tão certo como o sol inicia todos os dias. É a volta de Jesus Cristo. É o juízo de Deus sobre toda a terra. E quem se livrará? Aqueles que estiverem em Jesus. Lá atrás, a gente vê a primeira vez que Deus destruiu por completo a terra, por causa da iniquidade do homem, por causa da quantidade de pecado, por quanto eles se deleitavam nos prazeres da carne, na vontade deles. E aquilo diante do Senhor era doloroso de ver. O Senhor é justo e o Senhor é santo. Ele é santo, santo, santo. E os anjos que estão diante da presença de Deus, com duas asas cobrem o rosto, com duas asas os pés, com duas asas voam e declaram santo, santo, santo. Os anjos, eles tapam o próprio rosto para não verem a santidade de Deus. Então chega num limite. Deus, ele é tardio no irar-se, ele é longânimo e ele dá tempo de arrependimento. Mas ele já vem anunciando na palavra e há muito tempo que ele virá com juízo pela segunda vez sobre a terra. Mas ele nos deu Jesus Cristo para todos aqueles que estiverem nele serem salvos, todos aqueles que perseverarem na fé em Cristo Jesus serem salvos. Na primeira destruição, o Senhor viu em Noé um homem justo e salvou ele e a família dele. Mandou Noé constrói uma arca e Noé obedeceu. Imagina se Noé não obedecesse, não construísse a arca, ele morreria, assim como tudo que tinha vida na terra morreu, exceto o que estava dentro da arca. Essa terra será mais uma vez destruída e tudo que nela há, mas aqueles que estiverem em Jesus Cristo ressuscitarão dentre os mortos. Aqueles que estiverem em Jesus Cristo, nenhuma condenação há. Vou ler o versículo 12, diz assim:
Sofonias, capítulo 1, verso 12. E há de ser que naquele tempo esquadrinharei Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que estão assentados sobre as suas fezes, que dizem no seu coração, o Senhor não faz bem, nem faz mal. Em outra versão diz, o Senhor não castigará, nem salvará. E é certo que o Senhor castigará, virá com juízo sobre toda a terra, mas também que Ele salvará aqueles que estiverem nele. E é essa mensagem que eu quero deixar para você hoje. O Senhor virá sobre a terra com juízo, mas aqueles que estão nele não precisam ter medo. Não tenha medo, pois o Senhor te salvará. O Senhor salvará todos aqueles que estão nele, aqueles que têm ele como Senhor. Noé tinha Deus como Senhor. Uma vez que Deus falou, Noé, constrói a arca, e Noé obedeceu. Por quê? Porque Deus era Senhor de Noé. Então ele obedeceu ao Senhor. Noé aceitou o domínio de Deus sobre a vida dele. Deus é o nosso Senhor. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Ele primeiro é Senhor. Senhor e Salvador. Mas primeiro declara nosso Senhor e Salvador. A Bíblia mais de 700 vezes declara Deus como Senhor. 37 vezes como Salvador. Deus, Jesus Cristo é o nosso Senhor. E nós, como servos, precisamos obedecer. Assim como Noé obedeceu à ordenança de Deus em construir a arca, nós precisamos obedecer à ordenança de Deus de permanecermos em Cristo Jesus. Permanecer é você ter Ele como seu Senhor. E Ele sendo seu Senhor, é Ele estar assentado no banco da frente, vou fazer uma analogia, da sua vida, como o piloto da sua vida. Ele quem direciona a sua vida. Você precisa deixar Jesus Cristo direcionar a sua vida. Você precisa deixar Ele guiar os seus passos, pois Ele é o caminho. Ele é o caminho que você precisa andar. E você precisa prosseguir em conhecê-lo. Porque alguns dirão, na verdade muitos dirão, como a Bíblia diz, Senhor, Senhor, em Teu nome expulsamos demônios, curamos enfermos. E o Senhor Jesus dirá, apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Porque confessavam Jesus como Senhor só com a boca, mas as ações não diziam que Jesus era Senhor da vida deles. Porque lá em Mateus capítulo 25, se eu não me engano, fala acerca das ovelhas e dos bodes, que haverá separação, que as ovelhas estarão à direita e os bodes à esquerda. E as ovelhas são aquelas que alimentaram quem tinha fome, visitaram quem estava doente, quem estava preso, receberam o estrangeiro. Por que a palavra fala sobre isso? Porque foram servos do Senhor, cuidaram com zelo daqueles que Deus os entregou para cuidar. Deus nos faz, cada um de nós nessa terra temos um certo domínio sobre algo. Deus fez Adão dominante sobre todos os animais. Deus fez Adão dominante sobre Eva quando houve a queda do homem, o pecado. Talvez você tenha o domínio da sua casa, dos seus filhos. Talvez você tenha o domínio em algum nível no ministério. Talvez você seja um pastor. Talvez você seja um líder de algum grupo. Que você use o domínio que Deus te entregou, pois é Ele quem levanta as pessoas para estarem em uma posição de domínio. Que você use essa posição não para o seu bel prazer. Que você saiba que Deus te colocou nessa posição não para você se beneficiar de algo, mas para você servir. O nosso Senhor Jesus, Ele que é Senhor, serviu. E Ele que é Senhor lavou os pés dos discípulos para mostrar
que nós que somos servos devemos servir uns aos outros, devemos amar uns aos outros e cuidarmos uns dos outros. Primeiramente, o primeiro mandamento mais importante: amarás a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, Jesus nos deu: ama ao teu próximo como a ti mesmo. Ama ao teu próximo como eu vos amei. Que possamos servir com zelo a Deus e aquilo que Ele nos chamou a fazer. Que possamos nos achar quando o Senhor Jesus voltar para buscar no grande e terrível dia. Porque sim, será o dia que virá buscar a igreja, mas será um dia de lamento. Será um dia de juízo. Será um dia para os justos, para aqueles que foram justificados em Cristo Jesus, de grande alegria. Mas será um dia em que toda a terra receberá a condenação da iniquidade que houve sobre ela. Então que você possa estar em Jesus Cristo, que você possa servi-lo com zelo, fazer aquilo que Ele te chamou a fazer, se achar no grande dia como servo fiel. Como servo fiel. O Senhor Jesus nos traz parábolas falando sobre os servos que se acharam fiéis, que cuidaram daquilo que o Senhor deixou para que eles cuidassem. Porque a minha casa, os meus filhos, não são meus. Primeiramente, eles são de Deus. Deus os confiou a mim para cuidar deles. E o Senhor me confronta a amá-los e a cuidar deles da melhor forma possível. O Senhor me chama a ter ordem na minha casa, a cuidar da minha casa e dos meus filhos da melhor forma possível. O primeiro ministério da nossa vida é na nossa casa, a nossa família. Se estamos cuidando dos de fora e estamos falhando com os da nossa casa, tem algo muito errado. Que nós possamos cuidar com amor de todos que o Senhor nos confiou. A começar com os da nossa casa. Que você seja uma coluna na tua casa. Não estou dizendo que você seja a única coluna, mas que você seja uma coluna na sua casa, para estar em oração, para estar intercedendo pelos seus, para amar. Quando você cuida bem dos seus, você pode cuidar bem de todos, de todos. Quando você ama os seus, você pode amar. Como diremos que amamos a Deus se não amamos ao nosso irmão? Como diremos que amamos a Deus se não amamos o nosso marido? Se você não ama a sua esposa, como diremos que amamos a Deus se não amamos os nossos filhos? Aí você me pergunta, mas como pode uma mãe não amar um filho? A palavra de Deus diz: ainda que um pai ou uma mãe se esqueça do seu filho, eu não esquecerei de ti. O nosso Deus é Pai, e Ele está dizendo ainda que um pai e uma mãe esqueça, porque pode ser que esqueça. A palavra de Deus também dá exemplos de mulheres do povo de Israel, que num período de grande fome, mulheres que eram amorosas, se alimentaram dos próprios filhos, comeram os próprios filhos na grande fome. Mulheres que eram amorosas no tempo em que não havia fome. Que possamos nos encher da presença de Deus, do Espírito Santo de Deus, pois por meio dele que nós faremos essa obra, por meio dele que nós cuidaremos daquilo que ele nos confiou cuidar, porque quando estivermos diante do Senhor, nós daremos conta daquilo que ele nos confiou de cuidarmos. Talvez o Senhor te confiou, além da sua casa, um ministério infantil, um ministério de jovens, um ministério pastoral. Aquilo que o Senhor te confiou, seja da sua casa, e tudo mais você dará conta.
que você possa fazer com amor e com zelo, servindo primeiramente a Deus, fazendo tudo como ao Senhor. Você pode pensar, mas eu faço e não vejo, ninguém me recompensa, ninguém é grato pelo que eu faço. Deus vê. Deus está vendo. Faça como ao Senhor, para o Senhor. Porque ontem, no devocional, eu trouxe essa mensagem. Deus recompensa aqueles que trabalham para Ele, aqueles que fazem aquilo que Ele ordenou que fizessem. Deus vai recompensar você se estiver no caminho certo, fazendo aquilo que Ele te chamou a fazer. Ah, mas devemos fazer esperando a recompensa? Não. Devemos fazer por obediência, pois Deus é soberano e Ele domina. Ele tem um domínio sobre nós. E eu te pergunto, Deus tem um domínio sobre a tua vida? Ele governa a tua vida? Você tem servido a Ele, fazendo aquilo que Ele te chamou a fazer, cuidando daquilo que Ele te entregou para cuidar? Faça tudo com amor para o Senhor, não esperando recompensa do homem ou recompensa de Deus, mas sabendo que você está fazendo para agradar a Deus, e Ele te recompensará segundo a tua obra. Amém? Que o Espírito Santo ministre mais ao teu coração. No teu coração precisa estar: eu vou fazer, porque o meu Senhor pediu que eu fizesse, e Ele é o meu Senhor, e assim farei. O Senhor Jesus nos confiou a nossa casa e a nossa família, que possamos cuidar, que possamos interceder por eles, que possamos desejar e orar pela salvação da nossa casa, pois o dia do Senhor virá. E nós daremos conta daquilo que fizemos com a nossa vida, com o nosso tempo. Nós temos remido o nosso tempo, nós temos sido diligentes com o nosso tempo, nós daremos conta ao Senhor. Amém? Que você possa meditar nessa palavra, que o Espírito Santo ministre mais ao teu coração, que você não tenha medo do dia do Senhor, pois aqueles que estão nele não precisam ter medo. Que você deseje de todo o coração levar a Cristo para tantas pessoas quanto for possível. Sempre anuncie o Evangelho, anuncie a Cristo. Saqueie almas do inferno. Olha, eu vou te dizer, o inimigo não está feliz quando eu anuncio o Evangelho, quando eu anuncio Cristo Jesus, pois Ele é o caminho e a vida. Quantas lutas vêm contra mim, contra os meus. Deus tem me mandado ficar em posição de batalha para guerrear espiritualmente pelos meus. Hoje Deus deu um grande livramento para minha filha. Minha filha quase caiu das escadas. Na madrugada o Senhor me despertou. Eu estava batalhando no sonho. O Senhor me despertou. Eu acordei e eu ouvi minha filha me chamar, mamãe. E eu levantei correndo, fui até ela. Ela não estava me chamando, mas eu entendi que eu precisava interceder pela vida dela, porque no espiritual tinha algo traçado contra a vida da minha filha. Eu já estava batalhando em sonho, meu espírito batalhava. E eu levantei e comecei a orar e a clamar pelo sangue de Jesus, e a clamar pelo nome de Jesus, pois Jesus Cristo, Ele é Senhor. E diante dele até os demônios se prostram, todo mal tem que sair, não existe potestade, não existe força maior do que o nosso Senhor Jesus. E eu sei disso, e eu clamei pelo sangue de Jesus, e eu clamei pela autoridade de Jesus Cristo sobre a minha vida, a minha casa e a minha filha, pois o Senhor me chamou a interceder por ela. E aí, nessa manhã, quando estávamos saindo de casa, ao descer as escadas, minha filha quase cai. Só que ali ela não caiu, ela foi para frente e ela voltou. Como? Foi sobrenatural. O Senhor sabe. O Senhor segurou ela. Pois há livramento em todos aqueles que ouvem a voz de Deus, que ouvem quando Deus chama, levanta, vai orar. Ora pelo teu marido,
ora pelos teus filhos, ora pela tua igreja. Quando o Senhor levanta você e fala, ora pela tua vida, ore. Quando o Senhor te levanta e fala, ora por essa nação, ora por essas crianças, pois há livramento naqueles que estão de joelhos dobrados, que estão orando, batalhando espiritualmente. O inimigo, ele está levando muitas almas com ele. Ele já está condenado. Ele quer levar muitas almas. E qual é a nossa função? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Comece na sua casa. Se não dá para pregar com as palavras, pregue com a sua vida. Mais importante é que você seja um testemunho de quem Cristo Jesus é. Pregue com a sua vida. Anuncie Jesus Cristo com a sua vida. Declare com a sua vida que Ele governa todo o teu ser, que Ele é o seu Senhor. Quando Ele te pede, quando você está num momento de embate, discutindo com alguém da sua casa e o Senhor te fala, se cala. Você pode estar certa, mas o Senhor está dizendo, se cala, que você se cale. Que você vá buscar o conselho no Senhor, pois Ele vai fazer essa obra. Já aconteceu de eu estar em embate aqui e discutindo e o Senhor falar, se cala, para, não fala mais. Nós erramos, nós somos falhos. Eu obedeci naquele momento, eu me calei, eu fui para o meu quarto, entrei em oração e eu pedi, Espírito Santo, me direciona. Não vai ser com guerra, vai ser com as palavras que o Senhor me direcionar. E naquele dia, houve no nosso coração uma transformação. Conserte as coisas, não conserte na tua força. Não tente acertar, eu vou forçar, eu vou abraçar. Não, peça direção ao Espírito Santo. Espírito Santo, o que eu faço? Me ajuda a resolver essa questão. Chama pelo sangue de Jesus no teu casamento. O inimigo, existem espíritos malignos de contenda, de divisão, mas há mais de Deus para a tua vida. E o inimigo não tem poder para tocar no teu casamento e na tua família, somente se você der legalidade. Mas quando você chama por Jesus para entrar na causa, todo mal tem que sair. Que possamos começar a usar isso, essa autoridade que Deus nos deu, no nome de Jesus. No nome de Jesus nós temos autoridades para expulsarmos todo mal da nossa casa. Porque não é na nossa força ou em quem nós somos, mas é na autoridade no nome de Jesus Cristo. Começa a se colocar na posição de batalha pelos seus. Começa a clamar pela salvação da tua casa. E no tempo certo, Deus dará. Amém? Que o Senhor ministre mais ao teu coração. Que naquele grande dia você possa dizer, Senhor, meu Senhor, eis aqui aquilo que o Senhor me confiou. Amém? E que o Senhor se alegre contigo. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, obrigada, Senhor. Obrigada pela Tua palavra. Pai, que sejamos bons servos. Que possamos trabalhar com amor na obra que o Senhor nos entregou. A nossa casa, a nossa família, talvez algum ministério que o Senhor nos confiou. Que possamos trabalhar com zelo em todo lugar que o Senhor nos mandar. Somos servos, somos filhos. E o amor, o teu amor por nós, lança fora todo medo. Nós não temos medo da condenação, sabendo que a condenação virá, mas que há salvação para todos aqueles que permanecerem em Ti, Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Nos ajuda, Senhor, a guardar a nossa fé em Ti, a perseverar, a lutar o bom combate
e encerrarmos a nossa carreira aqui nessa terra, agradecendo, tendo assim como Paulo, dizendo: combati o bom combate, guardei a fé. Que possamos encerrar a nossa carreira aqui, os nossos dias que o Senhor determinou. Aqueles que não morrerão, aqueles que o Senhor virá buscar e ainda estarão em vida. E o Senhor os levará aos altos céus, ao seu encontro, que possam também declarar: combati o bom combate, guardei a fé. Senhor Jesus, eu sei que está próxima a tua volta. Não sei o dia, não sei o ano, mas eu sei que assim como a mulher sente as dores do parto e conforme vai se aproximando a data do nascimento, a hora do parto, vai se intensificando as dores. Eu tenho visto os sinais. Eu tenho visto os sinais que têm se intensificado. E eu sei que perto está a tua volta, Senhor Jesus. Que possamos nos achar fiéis. Mesmo que aos nossos olhos pareça que o Senhor está demorando. Que passem talvez 1 ano, 5 anos, 15, 30 anos. Nós não sabemos, ainda que seja amanhã, que possamos estar preparados todos os dias da nossa vida, guardando a fé em Ti. E que possamos anunciar a Ti, para que outros também sejam resgatados, retirados desse caminho largo que está levando para a condenação. O Pai nos amou de tal maneira que Te enviou, Jesus, que Te enviou. E o Senhor, por amor e obediência ao Pai, se entregou para que nós não fôssemos condenados. E é isso que eu venho fazer aqui, Pai. Anunciar o Seu Filho, Jesus. Jesus, aonde o som da minha voz chegar, que a Tua presença juntamente chegue. Que o Senhor bata a porta e que possam se achar corações que abram a porta para Ti. Que abram o coração, a vida, a casa para Ti. Que compreenderam essa mensagem. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Abra o teu coração, a tua vida para Jesus. Se você já o recebeu como Senhor e Salvador, que você possa meditar, que você possa sondar o teu coração e ver se realmente Jesus tem sido o Senhor da tua vida. Se você tem deixado Ele conduzir todo o teu ser. Se você tem sido diante dele um sacrifício vivo, onde não vive mais você, mas Cristo vive em ti. Aonde a tua vontade não prevalece, mas a vontade de Deus prevalece na tua vida. Quantas das vezes nós desejamos algo, mas é a nossa carne gritando, e o Senhor, por meio do Espírito Santo dele, ministra ao nosso coração, dizendo a vontade dele. Você tem alimentado a tua carne ou o teu espírito? Se encha da palavra, se encha da palavra de Deus, se encha de louvores ao Senhor, de adoração ao Senhor, porque o inimigo pode sim se levantar contra a sua vida, mas maior é o Senhor que está em nós.